Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo para mais um episódio. Elise e Gabi, estou com a minha parceira incrível. Estamos aí para mais uma conversa. E hoje, gente, particularmente, é um tema que eu sou apaixonada, porque eu posso falar sobre vários ângulos. Morar fora do país. Então, esse podcast é para você que sonha em morar fora ou também para você que neste momento vai ter que encarar esse desafio e está vendo isso como um grande pesadelo. O mais bacana é que eu e Elisa, a gente se soma muito nisso, porque ambas viveram fora do país, mas em épocas completamente diferentes, né? Então, acho que vai ser riquíssimo. Espero que a gente consiga responder todas as suas dúvidas, né? A gente espera que a gente consiga trazer vários insights. E a gente quer te agradecer por estar aqui com a gente mais uma vez. Esse podcast é para você. A gente está aqui abertamente querendo extrair o melhor aí desse papo. Que legal, Gabi. É muito empolgante sempre para a gente estar aqui com vocês, porque são vários. Esse é um tema que, inclusive, também vocês trouxeram para a gente. Então, continuem fazendo isso, porque é isso que dá a energia aqui para a gente encontrar novos temas e falar aquilo que vocês querem ouvir. E como a Gabi falou, a gente vai falar dessa mudança de país de vários ângulos, né? Gabi vai falar do processo dela, ela já fez um processo morando fora como criança, acompanhando os pais. Depois ela fez um processo já mais jovem, né? Uma jovem adulta sozinha em outro país. Eu fiz processos de mudança com um companheiro na época, né? Com uma pessoa, mas sem filhos. Depois eu fiz um outro processo de mudança já com filhos e filhos pequenos, né? Um filho pequeno, no caso. Então, assim, são vários ângulos que a ideia é trazer para vocês essas diferentes visões do que acontece num processo de mudança internacional. Porque é um sonho de muita gente, mas ele pode sim se transformar num pesadelo, dependendo de como é conduzido esse processo, né? E como a gente falou no episódio anterior, não menosprezar os impactos emocionais que um processo como esse pode trazer. Bom, vamos começar então para a gente falar disso, nossas histórias, né, Gabi? Como foi para uma criança ir com os pais foi os Estados Unidos, Gabi, ou foi a Alemanha a primeira mudança? Primeiro, com 7 anos, eu fui para os Estados Unidos, me mudei com a minha mãe para Boston. Fomos morar em Brooklyn. Fui para uma escola pública lá. Eu era uma das únicas pessoas brancas na sala. Não falava oi em inglês. E me lembro, como se fosse hoje, do dia que minha mãe me deixou na escola. Era um corredor comprido. E eu parei naquele corredor e minha mãe falou: "Tchau, Bibi, eu vou trabalhar e volto depois". Gente, aquilo lá até hoje. Pô, só de você falar, já tô aqui. Não, só de falar meu coração já tá assim. E eu vejo ela indo embora, eu parada no corredor, travada. Falei: "Meu Deus do céu, o que que eu faço agora?". Para minha sorte, e sempre tem anjos nesse momento, eu tinha um colega da sala que era argentino. Então, enfim, a gente se comunicava ali num portunhol que resolvia o básico. E eu tive uma grande professora, que era uma professora chinesa, que foi, assim, maravilhosa na minha vida. Que realmente me pegou na mão, me acolheu, num momento que eu estava sem chão. Depois, mais velha, com 14 anos, a minha mãe Adolescência, no auge da adolescência. a minha mãe vira e fala: "Você precisa escolher um país para você morar, porque você já fala o inglês e eu quero que você saiba mais uma língua antes dos 15 anos, para que você tenha fluência". Como a minha mãe falava francês e eu não entendia nada, eu decidi que iria para a Alemanha, que era uma língua que ela não saberia nada. Gente, eu vou começar dizendo, a gente vai falar muito sobre esse processo, né, e tudo que envolve, mas eu vou só dizer uma coisa: eu fiquei 1 ano na Alemanha,
durante 1 ano eu não menstruei, eu engordei 7 quilos. Então, você, mãe, pai, né, que esteja aí refletindo sobre uma mudança para o exterior, é muito importante a gente olhar para a nossa saúde mental. A nossa, dos nossos filhos, enfim, porque envolvem grandes transformações. Muito maiores do que a gente trouxe no episódio anterior, quando você muda de cidade. Você muda de cidade dentro de um país, você tem uma diferença de cultura, mas ela não é nada, nada, nada perto do que mudar de país. Por mais que seja um país que você conheça, que você tenha estado a turismo por diversas vezes, é uma experiência completamente diferente. Então, aqui a gente quer realmente explorar todos os desafios e, obviamente, falar das vantagens. As vantagens são inúmeras, né? Mas os desafios também são grandes e a gente precisa ter bastante clareza com relação a isso, não é, É querida? isso, nossa, já começa o desafio da burocracia para ir, né? Você nem foi para o país e já começam os inúmeros desafios presentes no seu país, que é a parte de aplicar para um visto, mesmo que você tenha uma empresa participando e te levando para um outro país. Eh, Mesmo que você tenha decidido, você tenha uma cidadania para ir para fora. Independente de qual é a condição que você tem, a parte de documentação é um processo muito longo. Então, a gente ficou nesse processo, estando no Brasil, aproximadamente. A gente foi também para a Inglaterra e para os Estados Unidos, foram as minhas 2 mudanças. Eh, Demorou 6 meses o processo eu estando no Brasil. Então, eu tive que provar para o governo britânico que eu falava inglês fluente. A gente teve que provar para o inglês britânico que eu tinha uma capacitação na minha área para eu poder estar naquele país. Mesmo a empresa me levando Uhum. para lá na época. Então, uma burocracia tão grande, que a gente já começa ali um processo de estresse familiar, porque eu tive que fazer provas. Eu tive que estudar para proficiência na língua, coisas que, assim, eu não tinha isso no radar quando me convidaram para ir para fora. E aí, esses pontos vão começando a aparecer, e você tem que encarar, como a gente falou no episódio anterior. Então, a gente tem que encarar e falar: meu Deus, eu tenho que estudar para uma prova de proficiência, onde faz 1000 anos que eu não estudo gramática, que eu não estudo. E você tem que começar aquilo de novo. Então, é um processo de recomeço de várias coisas. No meu caso da Inglaterra, quando eu cheguei lá, né, a gente diria, né, a direção, mão inglesa, eu não tinha carteira de motorista mais, porque eu poderia, como turista, a gente pode dizer, né, você Sim. pode viajar para lá e dirigir, mas morando lá, não. Olha só, mais uma novidade, eu tinha que fazer de novo toda a parte de cursinho de motorista para poder ter a minha carteira de motorista na mão inglesa e poder dirigir legalmente na Inglaterra. Então, gente, são processos que a gente volta a estaca zero, muitas vezes, de várias situações, né? A situação de saúde também. Então, eu queria marcar um exame, igual a gente faz no Brasil. Você liga, médico tal, pode conseguir uma consulta para mim? E aí, no dia tal, você já tem a consulta, você pode pagar ali, se você, né, tem um recurso, você paga a sua consulta e você faz o seu exame. Para minha surpresa, na Inglaterra, não, senhora, aqui nós não trabalhamos desta forma. E eu tinha que fazer toda uma consulta no sistema público de saúde para saber se eu era elegível, se eu precisaria fazer aquele exame antes de eu poder seguir para aquele exame que eu queria fazer, que era um exame de rotina ginecológica feminina, no caso. E assim, uma desconstrução total e absoluta, gente. Se a gente falou de desafios de mudar de cidade no episódio anterior, aqui os desafios são gigantescos, com coisas simples do dia a dia, né? Então, é claro que tem inúmeras vantagens que a gente vai explorar aqui ao longo do nosso episódio. A parte cultural, gigantesca, você conhecer de uma cultura nova, estar, de novo, aberto a isso, o ganho que vai ter por você estar desconstruindo, estar aberto a somar algo na sua Uhum. agenda cultural, que antes você não imaginaria que existia aquela situação cultural, é, assim, de uma grandeza absurda. Mas eu acho que a gente entender essas dificuldades, esses desafios, é muito importante para que a gente consiga
se jogar na experiência, né. E fala um pouquinho mais pra gente então, Gabi, agora da adolescência, né, 14 anos, acho que várias famílias passam por esse processo de mudança com os filhos. E você falou do processo de engordar e etcétera. O que mais passa na cabeça do adolescente? Vamos falar da parte de preconceito? Podemos falar desse tema aí que é bem, Podemos. quente, né, porque a gente fala que não é só de coisas fáceis não, né, gente, a gente fala de difíceis. Então como é ser um estrangeiro sofrendo preconceito? Não sei se você sofreu ou não. Podia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sofri bastante no começo, né, como eu falei, eu era uma das únicas brancas, né, então, assim, já tem a questão de você entrar num lugar e não se conectar pela questão da língua, pela questão cultural, né, e daí naquela época, pela cor também, né, quer dizer, cadê o meu grupo, cadê o meu bando? E foi maravilhoso nesse sentido, assim, trouxe aprendizados incríveis para minha vida. E hoje eu acho que a relação que eu tenho com as pessoas, ela supera quaisquer desses obstáculos. Então, eu admiro muito as pessoas, independente da sua origem, eu aprendo muito com as pessoas. Então, eu me desconectei também de algumas crenças e preconceitos, então, nesse sentido, acho que foi maravilhoso. Mas também me colocou num lugar de você precisa exercer a empatia, você precisa se vender. Se você ficar na sua bolha, você não vai se conectar com as pessoas aqui, né. Então, de novo, te colocar fora da zona de conforto, eu acho que é muito importante para uma criança. Eu até mudando o script aqui um pouco, querida, A porque quem ideia sabe faz ao é vivo. isso, aqui não tem script, é só linhas de ideias, que a gente muda tudo, assim, ó. Vamos mudar tudo. Eu Quer ver, ó, já pensei, mudei. olha que bacana, pensei em a gente trazer numa linha cronológica. Então eu vou dizer sobre a experiência Gabi com 7, 14, 16 anos, e depois vem você e falar da sua experiência como adulta, Tá que eu acho que as ótimo. pessoas vão se conectar muito com isso. Perfeito. Com 7 anos, então, como eu falei, né, fui para Boston, não falava inglês, mas estava com a minha mãe. Então, eu tinha segurança, eu tinha retaguarda, né, eu sabia, eu passava o dia na escola, quando eu voltava para casa, eu tinha minha mãe ali comigo, meu porto seguro. Então, foi uma experiência muito rica. E apesar de eu ter laços fortes, né, com amigos no Brasil, gostava muito da escola, eu ainda não estava tanto tempo na escola, então acho que nesse sentido foi uma transição mais tranquila. Eu não tinha laços tão enraizados, que me deixasse com medo, com muita dificuldade, né, para mudar de país. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, então, tive esses anjos, né, tive uma professora que me acolheu muito, e foi uma experiência incrível. Eu morava num condomínio, e eu lembro que meus melhores amigos eram os porteiros. Todo dia eu descia do prédio, era condomínio de prédios, eu descia e ia conversar com os porteiros. E no início eu falava: "Hi, hi", aí ele respondia, eu falava: "Hi, hi", que eu não sabia mais o que dizer. E depois eu fui me desenvolvendo e eu percebi como é importante você, de fato, estar imerso naquele ambiente para você aprender uma língua nova. Assim, é um processo muito mais rápido, né, e um processo mais envolvente, porque é no dia a dia, é no mercado, é na escola, é na padaria, enfim, é num hospital, né. Então acho que é muito mais gostoso. Eu acho que, você quando aprende dentro de uma sala, né, você nunca ter ido até o país e você aprender dentro de um curso, ele não tem esse envolvimento do dia a dia, Uhum. né. Então são situações que você constrói ali na hora, mas que elas não acontecem espontaneamente. Então, foi super tranquilo, aprendi a língua maravilhosamente bem, me tirou da zona de conforto, de repente eu estava né, numa cidade nova, num país novo, numa escola nova, tive que me adaptar com as pessoas, fiz grandes amigos.
pude exercer, que eu acho que ainda às vezes quando você é criança, você não tem tantas situações em que você tem que exercer a empatia, o respeito, driblar o medo, a frustração, porque a gente, enquanto pais, muitas vezes a gente tenta acolher, né. Sim. E nesse ambiente, por mais que minha mãe acho que quisesse, eu estava muito sozinha. Minha mãe foi para fazer uma especialização, ela foi trabalhar, ela trabalhava o dia todo, então boa parte do meu dia eu estava sozinha. Então eu não tinha a quem recorrer, muita coisa dependia de mim. Então eu nova, aprendi a ser independente, aprendi a lidar com frustrações. Eu acho que hoje eu sou uma adulta muito resiliente, com certeza veio daí. E também essa facilidade que eu tenho de lidar com situações adversas, Uhum. sabe. Mudança de rota, então, eu acho que todos aqueles que puderem dar essa experiência aos filhos é muito bem-vindo. "Ah, Gabi, por que você não faz isso hoje?" Então, você tem o Davi de 9 anos, a Marina de 7, vai morar no exterior. Já tivemos esse convite e eu neguei. Deixa eu explicar por quê. Porque lá não tem essa rede de apoio. Lá eu não tenho, por exemplo, a Dedé maravilhosa, que é a babá dos meus filhos, que está comigo há quase 10 anos e que nós somos uma dupla infalível, não sei viver sem Dedé. Não, e de verdade, mesmo Estados Unidos, né, Europa, a vida não é fácil, né. Esses serviços que a gente tem à nossa disposição no Brasil funcionam de uma forma diferente, né, então lá a gente tem que arregaçar a manga e fazer muita coisa, né. Muita coisa, tirar a neve da casa, fazer o jardim, você aprende diversas Exato, habilidades de serviços que são exato. necessários, né, Gabi? E talvez por eu ter experimentado um pouco isso, neste momento da minha vida não é algo que eu quero, mas com toda certeza, nos próximos 4, 5 anos, eu faço questão de levar meus filhos. Eu realmente estou esperando eles ficarem um pouco mais velhos, um pouco mais independentes, para que eu também tenha mais tranquilidade, né. Acho que nesse momento eu também estou num momento profissional importante, enfim. Mas quando a possibilidade existe, vale muito a pena. Mas como ficaria aí a questão dos 14 anos, né? Porque se eles Então, estão com 7 hoje, com mais aí vai 5 ou pegar. 6, vai ficar bem exatamente na adolescência, Gabi. E você esteve adolescente lá fora. Então, quais são os desafios que você imagina que seus filhos, então, provavelmente podem encontrar pelo caminho? É lógico que a gente não tem como uma bola de cristal aqui, né? Mas assim, você por ter passado como essa experiência como adolescente, o que que você imagina que eles vão precisar de uma preparação, né, já que a Uhum. gente falou tanto do planejamento nos episódios anteriores e neste também. O que que você acha que é importante planejar para um adolescente ir por uma experiência internacional? Então, para eles vai ser mais difícil. Já estive lá. Eh, mas a grande diferença para mim, veja, eu fui com 14 anos morar na Alemanha, numa família alemã. Minha mãe foi, me levou para a Alemanha, ficou uma semana comigo e depois veio embora para o Brasil. Aquela semana, acho que foi uma das semanas mais difíceis da minha vida. E hoje eu acredito, eu acho que assim, a minha mãe errou? Não acho que ela errou, né. Foi super desafiador, mas eu acho que eu soube fazer do limão uma limonada, então eu vejo como um grande aprendizado hoje e valeu a pena para mim. Mas eu acho que a gente de novo, e também acho que minha mãe talvez não tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, que a gente fala muito abertamente, sobre saúde mental. Então é aquilo que a gente fala, a gente precisa olhar muito para a criança, a gente precisa conversar muito com ela e realmente entender se a criança está preparada para aquele passo. Eu não tive essa oportunidade, eu tinha só 14 anos, eu acho que eu era muito nova e eu acho que eu ainda não tinha a segurança necessária para estar completamente sozinha, inserida num contexto novo e desconhecido. Eu fui também para a Alemanha sem falar "oi". Então eu cheguei lá, eh, a gente chegou já na casa da minha família, minha mãe ficou essa semana lá comigo, e eu tinha um calendário e eu acho que por mais de um mês, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era riscar o dia no calendário, e eu contava quantos dias faltavam para eu voltar ao Brasil.
foi muito sofrimento. E a minha família da Alemanha é uma família com quem eu falo até hoje. Eu tenho um amor, uma paixão. Então, era o pai, a mãe e 3 filhas mulheres, uma da minha idade, que virou uma super companheira, mas era uma família alemã, mais rígida. E eles falaram para mim no primeiro dia: "Você está aqui para você aprender uma cultura nova, para você falar uma nova língua, então a gente não vai falar inglês com você". Falei: "Ah, legal, obrigada". Hallo. Era a única coisa que eu sabia falar em alemão. Hallo, hallo. Então, foi um processo doloroso que eu trato até hoje na terapia, né, assim, acabei desenvolvendo certos traumas, mas de novo, eu acho que olhando para os meus filhos, né, então, eh, conversar muito com eles, para que eles entendam o porquê dessa mudança. Na adolescência, diferente de quando eu tinha 7 anos, você já tem laços mais Sem dúvida. profundos de amizade. E eu falava: "Gente, eu não vou participar da formatura do ensino médio, eu não vou participar da festa tal, eu não vou participar do evento tal", né. Eu falo assim: "Meu Deus, eu vou me desconectar desses amigos, como é que vai ser depois?". Então foi muito sofrido, muito, muito, muito. Mas foi tão necessário, de novo, talvez hoje faria em outras circunstâncias, a minha intenção é ir com os meus filhos, né, Uhum, já seria uma não mudança aí, né. já seria uma mudança, acho que olhando para o que funcionou comigo, o que não funcionou, não vou repetir isso com eles. Mas de ter a experiência, eu acho que, de novo, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né. A vida é dinâmica, a vida nos coloca em constante aprovação. Então, só você saindo dessa bolha é que você consegue se enxergar, você consegue perceber com mais clareza quais são suas qualidades, quais são os seus defeitos, e você consegue desenvolver novas habilidades. Então, ai, Gabi, você é super sociável. Com certeza veio daí. Foi necessário eu Você ser teve que sociável. tipo assim, joga no mar, você tem que nadar, senão você afoga. Exatamente. É. E se virar nos 30, né, então assim, eu estava lá, né, com uma família no começo, eu não tinha muita intimidade. Então, você vai desenvolvendo habilidades, né, "Meu Deus, o que eu faço aqui, o que eu vou fazer ali?", eu não tenho ninguém com quem contar, né, depende de mim exclusivamente. Então na escola, assim, foi no início um processo, imagina, eu não falava a língua, e aí aqui eu estava numa escola americana, lá era uma escola Waldorf, né, você não vai acreditar, eu tive que comprar uma caneta tinteira, não podia usar a caneta esferográfica. Aqui na escola americana eu tinha livros, né, eu lia, eu estudava pelos livros, lá não, lá você cria o seu próprio livro. E eu falava: "Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer anotações se eu não estou entendendo porcaria nenhuma do que eles estão falando?". Aula de música, me lembro a professora, ela tocava no piano e os alunos escreviam as notas, e eu ficava olhando. Por exemplo, aula de música foi algo que eu era café com leite do início ao fim, durante um ano, porque não haveria como eu aprender tudo o que eles tinham aprendido, né, em 10 anos de escola. Então foram muitas mudanças, mas olha que interessante, né, você de fato está mergulhado naquela cultura que é uma cultura tão diferente, né, assim, a Alemanha passou por guerra, então você vê o reflexo disso nas atitudes. Eu falei: "Eu engordei 7 quilos", e eu falava para minha mãe da Alemanha que eu precisava comprar roupa, e falava para minha mãe aqui do Brasil. Minha mãe do Brasil, você vê, né, É. porque aí você acaba tendo mãe em tudo quanto é lugar. Falava: "Mãe, manda dinheiro para comprar roupa", eu já mandei, e ela falava assim, a minha mãe da Alemanha: "Você tem uma calça jeans, você não precisa de outro". E eu vim de uma cultura do excesso, né, Exato. gastona, e lá era tudo ultra controlado. Então, era tão desafiador, É. mas um crescimento absurdo. Então eu acho que é isso, sabe, assim, acho que é uma oportunidade riquíssima de aprendizado. Então mesmo com adolescente, quem tem essa possibilidade, eu acho que deve experimentar.
ir antes, conhecer muito bem. A gente falou no episódio anterior sobre o sol, né, Uhum. sobre o quanto a gente que veio de São Paulo para Campinas valoriza o sol nascer, o pôr do sol, valoriza a natureza, porque é algo que São Paulo a gente não tinha em abundância. Já na Alemanha, sei lá, acho que 8 meses, um frio, né, e pouco tempo de sol. E minha família valorizava tanto isso, então todo dia no verão, os almoços, jantares eram feitos ao ar livre, e minha mãe ficava doida quando me via dentro do quarto. Ela falava: "Olha o sol maravilhoso lá fora, o que você está fazendo aqui dentro?" Porque para mim, gente, é só o sol, entendeu? Isso daí eu tenho no Brasil o tempo todo. Mas não, né, para eles não. Então assim, é muito bacana você entender como as pessoas funcionam, como as culturas estão ligadas às raízes, né, como cada país funciona de uma forma completamente diferente. Então, a gente também passa a valorizar muito o Brasil, em vários aspectos, né, algumas coisas que a gente aqui vivendo, não dá o devido valor, assim, acho que a gente tem muita coisa boa. Exatamente. E aí eu vou continuar a cronologia então, É. né, porque a gente falou da criança, falamos do adolescente, e eu já fui com um namorado na época, né, então eu estava jovem, carreira, início de carreira, aquela aceleração máxima de carreira, e aquela oportunidade vem e surge naquele momento que você está ali construindo sua vida inicial. E na época meu namorado não falava inglês, era um namorado na época apenas, não tinha um relacionamento mais profundo, mas a gente falou: "A gente quer viver isso juntos". E a gente decidiu ir para os Estados Unidos. E aí vem outros desafios, né. Então, para a carreira sensacional, né, um super crescimento, uma exposição, uma série de viagens nos Estados Unidos, aprendendo um monte de competências novas, habilidades que eu ia trazer de volta para o Brasil, porque o meu período lá era de 2 anos. Uhum. Você foi Eu empregada? fui empregada pela empresa que eu estava, uma Tá. multinacional na época. Você Eh foi expatriada? fui expatriada. Então eu Tá. tinha casa, eu tinha moradia, eu tinha Delícia, hein. Vida várias vida várias vida boa. boa, exatamente. Aí a pessoa fala: "Nossa, vida boa, tem que ir, né, lógico, como é que vai perder essa oportunidade?". E é isso, tem vários aspectos sim positivos. Mas eu não podia escolher a casa que eu queria morar, porque estava predeterminado em algumas situações. Eu tinha que, viver com aquele valor que eu recebia lá, porque o meu salário era pago no Brasil, e aí quando você convertia em dólar já não era mais, né, aquele salário que eu tinha no Brasil, que aqui servia, mas lá não. E aí você começa a se deparar então com esses outros desafios, né. Então o que que eu gostaria de dizer sobre este momento, quando você vai uma pessoa trabalhando, que era o meu caso, e a pessoa que estava comigo, no caso, não trabalhando. É um outro desafio e é outro olhar que a gente tem que ter para esse processo, porque a pessoa que não está trabalhando, ela sofre todas as consequências maiores de não ter uma rotina bem estabelecida, de não ter um círculo de apoio, porque querendo ou não, eu estava indo para o meu trabalho, tinha aquelas pessoas, Uhum. ali, me apoiando, me ajudando. E aí você desconstrói muita coisa, né, porque eu achava que eu falava inglês, porque eu trabalhava numa empresa americana, eu falava nas minhas reuniões diariamente, eu usava em várias reuniões, mas é o que você falou, quando a gente vive a cultura, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir no médico, eu tenho que ir no não é mais aquela linguagem corporativa que eu usava, é uma linguagem de rua. E eu falava: "Meu Deus, eu não sei mais falar inglês". E aí você fala assim: "De novo, vou ter que aprender", E né. você foi para Miami? E isso que eu fui para Miami, um país uma cidade super latina, né, uma cidade super É. latina, mas aonde eu tinha que, no meu trabalho, conviver com americanos com aquela afluência absurda. E aí você começa a se deparar com essas dificuldades no caminho, né. E aí a primeira vontade que vem é desistir. Eu não vou falar que não: "Ai meu Deus, por que que eu fiz isso? Por que que eu tô aqui?", né. E aí você começa a questionar aqueles porquês. Mas eu acho muito importante, primeiro, volta para o propósito. Por que que eu tô aqui? Os desafios, eles vão vir, eles vão estar lá presentes. O como a gente vai sair de cada desafio, seja ele da língua, seja ele da sua moradia, seja ele ela financeira, né, porque você tem que lidar Uhum. com aquele orçamento ali fixo. Então qualquer dificuldade que surja no seu caminhar, como é que a gente encara esse processo? Porque você tem que achar soluções criativas para sair da situação. E é aquilo que a gente falou de desenvolvimento.
é um desenvolvimento absurdo, porque a dificuldade se apresenta e você precisa ter uma solução para aquilo. Porque você está sozinho, você não está com a sua família, com a sua rede de apoio ali, e a rede de apoio não existe lá, é muito limitado. Você tem que se envolver com todos os serviços da casa. Gente, eu não lavava roupa, porque eu tinha sempre empregado no Brasil, assistentes, né? Pessoas que Sim. trabalhavam com a gente, que é um luxo isso no Brasil. Um luxo, e a gente não valoriza até a gente perder. Então, acho que essa frase do vamos valorizar sem ter que perder as coisas, sem perder o sol, sem perder o céu azul, sem perder a ajuda em casa, porque é outra realidade. Mas a gente tem que encarar ela e falar, eu vou fazer isso acontecer. Então, eu aprendi a ficar cuidando da minha casa, a fazer uma rotina de lavar roupa, de fazer limpezas básicas, para manter a parte de jardim. Você não tem é caríssimo você ter esse serviço. Você tem as empresas, obviamente, mas é caríssimo e aquilo já começa a não caber no orçamento. Então, essa parte de serviços, etc. E a parte do cônjuge, a pessoa que está acompanhando a gente, porque eu conheço várias situações de vários expatriados. O marido foi, ou a esposa, né? Quem seja o executivo que está movendo, o impacto é muito grande no acompanhante. É muito grande, porque essa pessoa não está inserida igual o expatriado está. Ela não tem uma rotina igual o outro tem. Então, é muito importante cuidar dessas pessoas. Várias vezes eu me deparei com eu era RH da empresa que eu trabalhava, executivos voltando com 6 meses, 1 ano de experiência, quando eles foram para uma experiência de 5 anos, porque a esposa ou o marido não se adaptou. E não se adaptou porque começa a entrar numa fase de depressão, porque não tem amigos, não tem família, não fala a língua. Então, é muito importante que isso seja também preparado antes e o apoio aconteça durante a experiência. Porque há grandes chances de retornar por dificuldades de não conseguir passar por isso ou não ter estruturado isso antes, né? Então, acho que essa é uma das experiências. E a segunda experiência que eu quero falar já é uma experiência para a Inglaterra, onde eu fui casada com um filho de 10 meses, um bebê, indo junto para uma experiência internacional. Outro desafio, outro momento. De novo, morar na Inglaterra, uma riqueza cultural gigante, porque com 2 horas, 3 horas, você está no outro país, você muda completamente de cultura, e toda vez que você faz um movimento de uma cultura nova, é de uma extrema riqueza, né? Então, rapidamente você está na França, rapidamente você está na Suíça, rapidamente você está na Itália. Então, você consegue ter uma riqueza e uma diversidade que nenhum outro lugar vai te proporcionar, que não uma experiência internacional. Mas vem os desafios junto com isso, né? Então, a gente estava lá em pandemia. Os 2 foram expatriados? Os 2 foram expatriados, os 2 estavam trabalhando. E aí Tá. vem outro desafio. Então, a parte trabalho estava resolvida para ambos, mas a parte rede de apoio não. E aí é onde começam os desafios, né? Porque eu estava com um bebê de menos de 1 ano, com viagens internacionais a trabalho, com meu marido trabalhando na empresa também, a gente trabalhava na mesma empresa, e a gente tendo que cuidar de um bebê em casa sem uma rede de apoio. Como é que eu vou achar uma babá internacional que eu não confio, com um bebê em casa? Então, para a gente, foi assim, um fator bem desafiador, que a gente começou a repensar a nossa vida. Assim, o que a gente realmente quer? Eu quero isso para o meu filho? Eu não quero isso para o meu filho? Eu quero uma carreira internacional, mas que custe e impacte na minha família? Sim ou não? Então, você começa, gente, assim... A riqueza é tanta que você começa a repensar a sua vida por completo, sabe? No meu caso, eu comecei a repensar tudo, né? Eu comecei a repensar minha carreira, comecei a repensar apoios dentro de casa, o que eu quero, o que eu não quero. E isso faz um processo de desconstrução e construção completamente diferentes. Então, o que eu diria para vocês aqui, né? Até porque a gente está cada uma com uma experiência, é muito grande, gente. Esse tópico aqui a gente pode ficar 5 horas facilmente falando disso, porque a gente pode explorar cada uma dessas frentes, né? Trabalho, saúde, rotinas, são vários itens que são impactados. Mas para a gente resumir aqui um pouquinho o nosso episódio, o que eu diria, importantíssimo, experiência internacional, gente, não é brincadeira. É muito, muito sério os impactos que eles acontecem nas várias frentes da sua família. Financeira, emocional, estrutura, a casa que você mora, o estilo. Então, são muitos impactos. Então, é muito importante, volta a palavra, planejamento.
não menosprezar os impactos nas crianças, nos adolescentes e na gente mesmo. Porque todas as pessoas da família estão sendo impactadas. Mesmo a pessoa que foi a trabalho, gente, está passando por diversas adaptações, diversos desafios dentro do trabalho. Porque, né, existe a cultura do estrangeiro, então a gente tem sim o preconceito que eu comecei a falar, né? Sim. Eu era uma mulher executiva brasileira, então assim, você fala a palavra, oi, Elisa, mulher brasileira. Infelizmente, gente, a nossa reputação é péssima lá fora, mulher brasileira. Já vem vários outros adjetivos junto com isso, infelizmente. E isso a gente traz para as nossas relações. Porque é aquele primeiro olhar que as pessoas têm. Mulher brasileira, samba, não sei, tato. E a gente tem que ultrapassar essas barreiras diariamente. Você sabe que isso me fez lembrar, rapidamente, da minha experiência com 7 anos, as pessoas achavam que eu morava na floresta, Isso. que eu não usava roupa. Você não tinha carro, que eu né? não tinha carro. É isso. Eu lembro que esse dia eu cheguei em casa, eu falei: "Mãe, me perguntaram se eu uso roupa no Brasil e se eu durmo na árvore". Tipo Mowgli. Eu falei: Sim. "Gente, que loucura". E isso existe até hoje, né. Exato. E existe Loucura. isso, existe a cultura da mulher, existe a cultura do estrangeiro, porque você está tirando, entre aspas, o trabalho de alguém que estava lá, que era daquele país. E então, essas pessoas sentem que você está roubando o trabalho. Então, assim, gente, os aspectos aqui, ó, são inúmeros, enormes, enormes para a gente considerar. E poderíamos ficar horas e horas, porque é gigante. Então, você imagina a gente com 7 anos ter que passar por uma situação dessa de ser confrontado, né, do Mowgli, depois mais adiante, ser confrontada de ser mulher brasileira. Quais habilidades tem uma mulher brasileira para estar numa posição executiva aqui? Então, bem complicado. Engraçado que quando a gente olha para expatriados ou para as pessoas, né, que estão indo para fora, a gente romantiza muito, né, de que é uma coisa maravilhosa. Nossa, olha como ela está em ascensão, a vida dela está maravilhosa. E as pessoas muitas vezes têm uma crença, por exemplo, do sonho americano, né. Sim. Então acho que a gente tem que ter um cuidado tão grande com relação a isso, e acho que é muito importante, pelas nossas experiências, a gente falar abertamente sobre isso, né. Então eu mais velha, não sei você, eu me senti muito sozinha. Eu tinha amigos, mas era diferente. Essa coisa do dia a dia, "Me empresta isso", ou sei lá, sabe, "Você pode, ficar na minha casa, vai chegar alguém para, né, entregar um material", enfim, coisas do nosso dia a dia, que às vezes a gente não tem a rede de apoio necessariamente de família, né, mas a gente tem uma relação entre nós de parceria, de amizade, de cumplicidade, que funciona de uma forma diferente. Então acho que a solidão para mim foi uma coisa muito grande, eu acho que as pessoas são mais individualistas, pelo menos foi a sensação que eu tive, não sei você. Eh, e outras questões, saúde, nossa, eu acho que assim, claro, não estou falando, não estou generalizando, acho que tem muita gente, né, aqui no Brasil que depende de SUS, né, e tem uma condição muito Sim. diferente, mas para quem tem, um plano de saúde, gente, a gente tem uma saúde que é uma das melhores do mundo. É impressionante, a gente não valoriza isso aqui no Brasil estando aqui, até você perder isso, né. Exatamente. Então são vários tópicos, né. Sim. Estados Unidos, nossa, é maravilhoso, lá todo mundo ganha bem, lá todo mundo tem acesso à saúde, lá as pessoas, enfim, não estão na rua. E aí quando você vai para lá, você fala: "Não é bem assim, né, a realidade é muito diferente disso". Então a gente precisa realmente planejar e pensar muito bem se é esse o passo que a gente quer dar, mas não idealizar. Exato, não idealizar. O sonho pode se tornar um pesadelo sem o devido planejamento, né, sem devidos cuidados, né. São experiências maravilhosas, né, Gabi, como a gente falou, acho que a gente não se arrepende aqui em nenhum momento de nenhuma dessas experiências, porque experiências elas servem para nos desenvolver e sempre saímos pessoas melhores do que chegamos nas experiências se estamos abertos, de novo abertos, né, a viver intensamente e absorver. Mesmo as coisas difíceis, que elas também servem para nosso aprendizado, porque a gente fala: "Poxa, eu não vou mais fazer com meu filho dessa maneira", como você falou, né. Então, todos os momentos são importantes, os bons, os ruins, fazem a gente crescer. Então, uma experiência internacional, fica a dica para vocês, quem puder ter,
muito válido, é muito importante, desenvolve absurdamente várias competências, mas precisa fazer de uma forma bem pensada, planejada, para que seja mais sonho do que pesadelo. A gente não quer ir embora! A gente não quer, porque é muito tema aqui, mas a gente precisa ir. Infelizmente, O acabou o reloginho já nosso tá lá. tempo. Com certeza, já teremos outros podcasts. Lembrando que a gente não tem roteiro, a gente não tem script, a gente segue muito o que vocês mandam. Então, se você já tem um tema aí na sua cabeça que você quer que a gente desenrole, que a gente fale abertamente, porque a gente fala a real, que A funciona, que não real. funciona, né? Sem nenhum mimimi, sem nenhuma preocupação em se expor. Acho que a gente faz isso genuinamente no sentido de apoiar vocês que nos escutam. Então, mandem, por favor, esses temas aí que vocês querem que a gente se aprofunde, né, querida? É isso, gente. Então, até o próximo. Muito obrigada mais uma vez por vocês passarem esse tempinho aqui com a gente. E seguimos! Até o próximo, Gabi! Show. Ficou 2h40, tá bom.